do Renascimento? Que no período da Idade Média, isso, Ria, no período da Idade Média, o centro de tudo das produções era a religião, né? E era a religião cristã, católica. E aí deu até calor já. E aí no Renascimento isso modifica, porque o homem passa a ser o centro e a importância, né, dada para essa questão mais humanista, né? Então a gente vê isso retratado nas obras também, tá? Então é uma mudança bem significativa, bem importante relacionada à história da arte e que também vai refletir, geralmente a história da arte reflete o que está acontecendo na sociedade, né? Então, assim, a Prof. Ellen deve sempre falar coisas para vocês e aí vocês, a Prof. Carol falou isso, né? Porque é isso. Toda hora, não é? Porque é exatamente isso. Então, os artistas e as artistas geralmente estão reproduzindo, trabalhando e produzindo obras que estão relacionadas ao mundo que eles estão vivendo, né? Então, vai ter esses atravessamentos o tempo todo. E por isso que é legal a gente aprender também um pouco sobre a história da arte. Em geografia também a senhora falava a mesma coisa que eu. Geografia, tá tudo interligado, tá, gente? Aqui, ó, na aula, quando a gente está ali separadinho por disciplinas, é mais uma questão de facilitar alguns entendimentos específicos, né, dessas disciplinas, mas, na verdade, está tudo conectado, né? As coisas na vida, né, as coisas estão acontecendo conectadas ali, né? Então, é legal a gente ir conhecendo esses detalhezinhos que estão nessas caixinhas que a gente chama de disciplinas, mas associar isso tudo, né? Que nem a gente falou na aula passada, lembra da perspectiva, da questão matemática que estava muito importante para esse pessoal aí, né? Do Renascimento. A Maria Eduarda ia falar, né, meu amor? Aquele negócio lá foi muito incrível. Muito incrível, né? Da abóboda que o Brunelleschi construiu, lembra? O cara foi muito além. E, gente, nós vamos ver... Que naquela época o cara conseguiu pensar em tudo isso, cara, era... E continua, muito, né? E continua sendo a maior abóboda do mundo. Então, imagina, naquela época foi construída a maior abóboda que existe hoje. Aí hoje os caras não conseguem fazer uma maior. Né? Pensa? Porque não que não exista tecnologia para isso, né, gente? Mas é que os objetivos mudaram um pouco, né? Então, a construção naquela época estava muito relacionada aos palácios, às igrejas, né? E hoje em dia são outras construções. Hoje em dia é outra perspectiva. Né? A ideia é fazer tipo construções para ficar mais famoso, né? Não só tela, construções também. Sim, tinha relação com isso também. Oi, Luiz. Galera, coloca o nome ali para mim, tá? No chat. A prof é meio chata com isso, mas é porque daí depois eu pego esse chat e faço a nossa chamada, tá? Para a prof não esquecer de ninguém aqui. Tá bom? Cristine, tá bom. Tudo bem? Vou botar o meu de novo. Vai que, né? Bota ali, não perde, porque tá. Não, a prof não, a prof já viu que tu tá aqui, mas, né, não custa. Tá, amores? E, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que eu tô bem feliz. Olha aqui a minha camiseta. Tcharam! Estão vendo? Eu mostrar. Eu fiquei feliz que ficou quente pra eu poder usar. Quem é essa aqui que tá na minha camiseta? É aquela mulher que a senhora falou que vai aparecer em metade das obras. Não. Nós tava Vênus. Meu Deus, vocês já estão sabendo até os nomes das obras. Eu tô feliz. Claro. Então, minha gente, a gente vai falar sobre essa tela tão importante da história da arte. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Agora chega o momento em que a gente olha as imagens. Quem é que fez a tela isso? Agora a gente vai saber.
Quem lembra? Eu falei semana passada. Alguém lembra? Falou, eu me lembro. Eu me recordo. Não lembra, né? Muito nome, né? Bah, semana passada a gente viu um bando de artistas. E hoje a gente vai ver mais um outro bando. Vou repassar aqui, ó, gente, essa apresentação que a gente viu semana passada, tá? Só para a gente ver da onde dar uma retomada aí na cabeça o que a gente viu até agora e chegar nesta obra que é para ver, inclusive. É a primeira vez que eu uso, gente, a camiseta. Eu comprei lá antes de começar a quarentena e nunca usei, né? Porque, enfim, essa quarentena aí ficou guardada. Aí hoje eu coloquei em homenagem à turma de vocês, tá? Pra gente falar sobre esse trabalho aqui. Então, a gente estava falando do Renascimento na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre arquitetura. Amores, alguém está com o microfonezinho ligado? E aí fica... Aí, Ana, se tu puder desligar, só porque eu me desconcentro, né? Que a gente fica ouvindo o barulhinho. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Na semana anterior, a gente falou lá do Brunelleschi, né? A gente falou um pouquinho da arquitetura renascentista e das grandes inovações que surgiram, né, nesse período, porque a galera aí estava, né, obstinada aí em produzir coisas espetaculares. E aí a gente falou, na semana passada, a gente falou um pouquinho de alguns artistas mais voltados para pintura e escultura, né? Principalmente pintura, a gente estava falando. Então, aqui tem algumas releituras, ó, podem ver. Essa aqui é a releitura da Vênus, né? Como se fossem os orixás, né? Com uma releitura mais voltada para as religiões de matriz africana. Aqui tem uma releitura como se fosse as pessoas indígenas, né? Nativos, indígenas. Né? Aqui a Mona Lisa, como se estivesse na quarentena, aqui enlouquecida, descabelada. Essa sou eu. Fez efeito. Tá uma brincadeira, porque nesse período... né? Nesse período a gente tem muitas obras que já foram... que tem, assim, milhões de releituras dessas obras, porque são obras bem importantes que todo mundo conhece, tá? Aí a gente falou um pouquinho de algumas características que a prof estava lembrando no início, mas essa questão do homem no centro, né, e dos estudos anatômicos que os artistas estavam começando a fazer, de toda essa questão do status do artista mudar, agora o artista era contratado, então essas pequenas cortes que tinham na Itália chamavam os artistas mais conhecidos, mais populares para pintarem e, né, esculpirem coisas nos seus palácios para mostrar o poder, né? Então o artista começou a poder escolher onde ia, onde não ia, o que fazer, que obras aceitar, os próprios papas contratavam esses artistas, né, da época, enfim, para pintar nas capelas, né? Então contratavam e pagavam, né? Agora a galerinha estava conseguindo ganhar dinheiro sendo artista, né, gente? Então isso foi muito importante, porque antes disso não tinha, né, esse reconhecimento do artista. Tanto que alguns historiadores de arte dizem que o artista, a arte como a gente entende o artista mesmo, surgiu nessa época. E aí a gente falou de alguns, ó, lá do iniciozinho do Renascimento, Tomásio Massáquio, aí a gente viu umas obras, olha como era grande, gente, pintado numa igreja também, né? Bem impressionantes as obras, tá? Impressionantes, grandes. Inteira, né? Toda a parede, aqui Adão e Eva tinha uma expressividade, né, na forma de retratar. Olha isso, gente. Imagina ver uma igreja dessa. Coisa mais linda, né? Nasce. Eu ficaria toda hora olhando, nem prestaria atenção. Nossa, impressionante. A gente ia ficar lá assim. Hoje, se der tempo, nós vamos fazer uma visita online para uma igreja muito conhecida, especial, né? Então vamos ver se vai dar tempo. Muito, gente, né? Já que a gente não tem como ir para as igrejas vêm até a gente. Nessas, né? Se a gente tem essa possibilidade, a gente vai fazer esses passeios, né, gente? Vamos aproveitar. E vai ser aqui na nossa aula de artes. Tá, outro Fra Angélico também, mais voltado para a questão
ele, né, era um religioso, então ele trazia muito isso nos seus trabalhos, né? A gente ainda vê, ainda que os artistas estejam pensando que o centro não seja mais a religião, né, que agora é o ser humano, a gente ainda vê muitas pinturas relacionadas à religião, porque essas pinturas esses artistas eram contratados. Mas a gente vê um realismo no corpo dos santos e do próprio Cristo, né, sendo retratado, enfim, as questões da perspectiva, que são bem importantes, que aparecem, a gente vê profundidade, né, tudo isso. A gente falou do Paulo Cello também, que é bem legal, retrata de uma outra forma e traz o movimento, né? Aqui o cavalo, ó, levantando as patinhas na hora que ele tá lá lançando, né? Outras questões relacionadas a também eventos... eventos históricos, né? Eles também retratavam, então aqui tem uma imagem disso. E o Dalla Francesca também, Piero Dalla Francesca, um outro artista que aparece aí no início. Ó, esse díptico, a gente chama díptico, porque são duas partezinhas, ó. Era bem comum nessa época fazer isso. Esse aqui é também uma inovação, porque ele pinta de perfil aqui, né? Depois isso vira bem comum nessa época, a galera começa a pintar muito o povo de perfil aí, tá? Então isso aqui as pessoas contratavam para serem retratadas, não existia fotografia, gente. Pensa. Não existia selfie, meus amores. Então o que faziam? Chamavam a galera para pintar, né? Se dá bem, né? Por causa que um monte de gente só pintava. Sim. Imagina, né? Hoje em dia a gente pinta, todo mundo sabe como é que é a cara de todo mundo, mas lá na época não tinha, então eles contratavam os artistas para fazerem suas pinturas, né? E ficar lá, isso ficar guardado para a posteridade, enfim, para as gerações futuras, tá? Então, isso era uma coisa bem importante, existia bastante nesse período, antes disso, essa preocupação de retratar as pessoas, né, as suas famílias, enfim. E aqui no Renascimento começa a surgir, mas mais voltado para as famílias com poder aquisitivo, né, amores? Vou dar uma respirada, porque a prof se empolga. E aí a gente chega na estrela de hoje, tem várias hoje, tá? Se der tempo, porque olha aqui as anotações da prof. Não é pouca coisa, minha gente, não. Nós vamos falar um monte de coisa hoje. A prof anotou para não esquecer. Então, a gente vai falar desse cara, que é assim, quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa em alguns grandes gênios, né? Inclusive, esse conceito de genialidade relacionada ao artista desse período também, surgiu nesse período, tá? A gente sempre tem que pensar, gente, esses conceitos, essas coisas, porque, assim, isso está relacionado a questões históricas aí, né? Então, a gente está pensando isso tudo junto. Botticelli, Leonardo da Vinci, quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu falar? É bem comum esse nome. Michelangelo e Rafael. Já. Né? Essa galera aí que a gente já ouviu falar. Se não ouviu falar, já viu alguma imagem de alguma obra. Não, ou alguma releitura de alguma obra. Nenhuma. Essa aqui, talvez tu já tenha visto. Talvez tu nem lembre, nem saiba, mas já tenha visto. Vamos ver. Mas se não viu, vai ver agora, porque ele é importante. Galera, o Botticelli, então, aqui tem a data, mais ou menos, né, de quando ele nasceu, quando ele morreu, para vocês terem uma noção, né? Olha ali, 1445 a 1510. Ele é um cara bem importante desse período. Lembra que a palavra renascimento estava relacionada a alguma coisa? O que estava renascendo no Renascimento? Quem lembra? Essa aqui agora, viu? Peguei vocês. Não necessariamente. Sim, mas não. Mas não é vinculado a isso. Quem mais? Chuta, gente. Vamos lá, tenta lembrar. A arte estava renascendo de um modo. A arte estava renascendo, faz sentido falar sobre, pensar isso, mas a arte estava sendo pensada de um modo diferente.
de um modo diferente e tinham uma inspiração. Qual era a inspiração dessa galera? Para quem que eles olhavam? Para que arte eles olhavam? Pessoas, as modelos. Também. Mas é um período artístico que veio antes até da Idade Média. Não, ninguém. Ai, gente, vai lá, tenta. Não? Antiguidade. Antiguidade, sim. E o que da antiguidade eles olhavam? Antiguidade tem ali Egito, né? A produção de arte da galera lá do Egito, tem também da Grécia e da Roma. Para quem eles olhavam? Eles olhavam. Não sei. Paisagem, essas coisas? Eles olhavam pros Vai, caras lá tenta. da Grécia. Tipo, não sei como dizer. Sim, exatamente. Isso. Por favor, gente, isso é importante. Eles estavam Esqueci fazendo, disso. para eles, era muito assim, quando alguém elogiava uma obra, eles falavam assim, você pinta como os antigos. E eles estavam se referindo aos antigos, a essa galera de Grécia e Roma, né, principalmente aos gregos, que produziram coisas muito impressionantes, muito bonitas, e eles estavam querendo trazer isso de volta. Porque no período ali da Idade Média, meio que não teve num desenvolvimento tão grande da arte nesse sentido, e então eles estavam querendo olhar para lá antes disso, para a antiguidade clássica, para os gregos e romanos. Então eles traziam também, e o Botticelli vai trazer, a questão das mitologias gregas, vão aparecer os deuses gregos lá, tá? Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Ele também pintava coisas da tradição cristã, e reza a lenda de que ele começou a ter interesse por essas histórias da antiguidade clássica, né, dos gregos e, enfim, mitologia grega, quando ele foi viajar para Roma, e aí ele viu muitas cenas, né, mitológicas, e aí ele começou a pintar mais voltado para isso. Essa aqui é a Simonetta Vespuccio, né, que o Botticelli pintou, que lembra que a prof falou para vocês que eles tinham muitas modelos nessa época, eles usavam modelos vivos, né, pessoas ali que eles contratavam para serem modelos vivos. A prof tinha dito que ela era uma modelo vivo, né, dele, mas há boatos de que, olha ali as fofoquinhas da arte, ó. Há boatos de que ela, na verdade, teria sido uma amante do Botticelli. Né, ela era uma mulher muito bonita da época, era casada com um comerciante super rico lá, teve um momento, ela foi convidada para ser a musa de um evento que aconteceu lá, de um torneio, de uma galera que era bem rica na época e que foram pessoas que foram importantes para o desenvolvimento da arte, porque eles pagaram muitos artistas para produzirem obras, né, que eram os Médicis, era uma família lá importante, rica, chique. E aí eles chamaram essa Simonetta Vespucci, porque ela era uma mulher muito bonita, para ser a musa lá desse evento, que era um evento de um torneio que tinha lá. E aí diz que foi nesse período que o Sandro Botticelli conheceu ela, e eles se apaixonaram e tiveram um caso ali. Fofocas, né? Não sei se isso procede, mas há uma discussão em relação a isso. Por isso que ela é a inspiração dele para várias obras. Lembra? A Thaísa falou isso, né? Uma mulher que vai... Então, essa carinha aqui, ó, estão vendo a minha Vênus aqui? Esta carinha, aqui ela tá, né, com o zoinho para cima, que é um meme, né, gente? Mas diz que o rosto e o corpo desta belíssima obra que a gente vai ver hoje teria sido o rosto dessa mulher, tá? Mas vamos falar dessa obra. A gente parou aqui, eu até mostrei para vocês, né? Lembram? Estão vendo aqui? Sim. Falem com a prof. Sim. Olha Essa também que é uma lindo, das mais gente. famosas. É muito famosa essa Verdade. obra. É muito, muito, muito famosa. Olha aqui a prof, o cabelinho aqui, ó, a cabecinha.
A carinha é a mesma, tá? Tem vários memes dessa obra. Gente, olhem os detalhes dessa obra. Observe. Prestem atenção. Impressionante aquele cara ali com capa e tudo, tá cuspindo nela. É um vento. Olha aqui. Tá vendo? Tá Parece que ele tá soprando. cuspindo, Sora. Parece um guspe, né? Mas é um ventinho, tá? Isso é um detalhe importante. Então, a gente vê aqui na imagem quatro, né? A central e principal é essa aqui, que é a Vênus na concha ali, né? No mar e tudo mais. Tem essa aqui do lado, ó, que é uma outra figura. Essa daí parece que ela tá grávida. E tem esses dois aqui. Ó, quem sabe, pode ser que sim, tá? Mas eu vou explicar quem são. É que eles usavam muito essa coisa. Não ouvi, amor. Fala de novo, por favor. Parece que eles estão fazendo uma águia, os dois, juntos. Parece que estão fazendo uma águia. É, os dois juntos. Parece, né? Tem asas e tal. Isso aqui, gente, são simbologias e representação de deuses e deusas gregas, tá? Então, ó, a réplica e retratada e esculturas e tudo mais. Alguém tá com o microfonezinho ligado. Aí, obrigada, Mães. E ela seria a Afrodite, né? Relacionada a essa deusa lá, que é a deusa da fertilidade, né? Da sexualidade, lá do período da Antiguidade Clássica. Só que aqui eles trazem a simbologia dela mais voltada para a questão do casamento e da fertilidade mesmo, né? Da função que seria, a mulher teria função de reprodução e tudo mais. Então, os artistas trazem mais para essa perspectiva, assim. E, gente, olha aqui, vocês estão vendo? Que ela tá nua? Seminua? Sim. É o primeiro nu feminino da Renascença. Só que não tinha, gente, não era comum retratar mulheres nuas nessa época, tá? Imagina, se hoje a gente acha polêmico a nudez, né? A nudez no geral. Lá, nossa, a nudez feminina não tinha como. No período da Antiguidade Clássica era um pouco diferente, porque eles pintavam bastante, eles esculpiam, né, especialmente, e também pintavam as pessoas nuas, porque era comum que na época, por exemplo, os homens podiam andar nus, né, na antiguidade lá clássica. Então eles faziam seus exercícios, né? Lembro que estava muito relacionado, né, também a virilidade. Aí tinha os Jogos Olímpicos, todas essas coisas. Eles faziam tudo nu. Era normal. As mulheres já não podiam. Mas ainda assim, naquela época retratavam algumas mulheres nuas também. Mas teve o período da Idade Média que isso não foi, né, não podia acontecer, e as obras estavam todas relacionadas à igreja. E agora, esse foi o primeiro nu feminino que foi pintado na história do Renascimento. Então, olha como é importante, tá? Uma das coisas importantes dessa obra é isso. A outra coisa é que é a primeira pintura pintada sobre tela. Tecido, né? A tela essa de pintura que a gente conhece. Não era comum isso na época, gente. Não se pintavam em telas. Pintava onde? Nas paredes, pintavam em madeiras, né? Mas não se pintava em tela. Não tinha essa técnica, né? E essa possibilidade. Então, essa é a primeira obra pintada sobre tela. Olha que importante. E o que muda quando o artista começou a pintar sobre tela? Que aí começou a ser comum nessa época. Ele podia carregar a pintura e levar para o seu estúdio, por exemplo, para sua casa, né? Porque a tela... Era um portátil agora. Podia carregar. Não tinha, antes não dava. Tu não vai levar, né? Tu não vai levar a igreja para tua casa, né? Não, tu tem que estar na igreja pintando. Então, olha como é importante, olha que interessante que é isso, Ele é né? realmente Então, muito importante. Bem relevante, né?
E aí, o que acontece? O que é a tela, gente? É um tecido lá especial que eles pintam, né, sobre. E aí, a gente geralmente vê a tela esticadinha na moldura, né? Tenta lembrar ali se você já, né? Todo mundo já deve ter visto em algum momento. Então, só que essa moldura, ela pode ser colocada depois. Então, eles podiam enrolar o tecido, né? Carregar, levar para onde eles queriam e pintar. Então, essa é outra coisa importante dessa obra. Foi a primeira vez que eles fizeram isso, tá? Outra coisa importante, ó, ele se inspira muito lá na mitologia. Tá, então vou falar as histórias dos personagens, né? Que eu comecei a falar. O título é O Nascimento de Vênus, mas que seria, então, o nascimento dessa divindade associada à fertilidade, né? Enfim, que teria alguma relação com Afrodite, tá? Gente, só que tem gente que está dizendo, tem historiadores que estão dizendo que na verdade não é o nascimento, mas é a chegada da Vênus, a viagem da Vênus e a chegada da Vênus na cidade de Cítera, tá? Que é uma cidade que tem ali, né, que seria essa chegada nessa cidade, tá? E aí, ó, quem está recebendo a Vênus? Esta mulher aqui do lado. Olha que linda que ela é. Tá vendo que tudo tem florzinhas na veste dela? Achei bem Esta aqui seria a deusa Flora, a deusa relacionada à primavera, né, na mitologia grega. Então, quem recebe a Afrodite, que é a deusa da fertilidade, né, e da sexualidade, é a Flora, que é a deusa associada à primavera, tá? Depois eu vou contar um pouquinho da mitologia dessa história, tá? Dessa história mitológica da Flora. Bem pouquinho. E aí, gente, aqui desse lado estão os dois deuses do ar, né? E do vento, enfim, que é o Céfiro e a Aura. Eles dois seriam os deuses do vento que estão aqui, ó, soprando, né? Pra Deus ali, ó. Olha que lindo. E aí tem florzinhas caindo, né? Porque o vento também está associado à primavera, no sentido de que o vento ajuda na polinização, né? Então tem essa relação toda. E olha como é lindo, gente. É muito bonito, né? A forma como ele retratou o cabelo, crespinho, voando ali. Toda uma coisa. Fala, meu amor, alguém queria falar alguma coisa. Professora, era Perséfone que era a deusa da primavera. Ah, sim, tem várias. Tem outros nomes também, né, gente? É que assim, as mitologias, elas têm vários. Tanto a mitologia greco-romana como a mitologia egípcia, a gente vai ver algumas, dependendo da fonte que tu pesquisa, tem alguns nomes diferentes, tá? Então, sim, pode ser associado a Perséfone também, mas aqui o que a prof já estudou em relação a essa obra é que eles dizem que essa seria a Flora, tá? Mas, enfim, tem essas outras possibilidades. A gente pode depois pesquisar essas histórias, né, e descobrir aí qual que a gente acha que é mais apropriada, né? Tá? Então, essas aqui, ó, tudo isso que está sendo mostrado aqui nessa obra. Lindo, né? Muito lindo. E aí, minha gente, eu vou falar dessa outra obra aqui, tá? Olha ela primeiro. Olha o que vocês veem de detalhes aí nessa obra. O que a gente vê de detalhe? A primeira coisa que eu olhei é uma mulher ali, tipo, abraçando uma outra. Conta quantos personagens tem aí pra gente. Tem 9, Sura. 9, né? Tem Isso. 9. Eu contei 9. A gente analisa as obras. 9. Isso. Quando a gente analisa as obras, é legal a gente ver os personagens todos. Então tem aqui em cima, ó, o que seria essa aqui, gente, do meio. Sora. Seria a Vênus, tá? A mesma que é aquela lá, ó, só que agora é retratada de uma outra forma, tá? A Vênus, que tá aqui. Oi, amor, alguém quer falar com a prof, né? Aquela ali que tá mais escura, ela tá morta.
Não, já vou explicar. Já Eu vou ia explicar perguntar tudo. isso também. Tá, Sobre mas olha aqui, também. tá vendo que essa aqui tá com um pouco de pavor desse aqui, né? Sim. Já vou explicar a história dessa partezinha aqui, tá? Que tem a ver com a flora lá também, tá? Uhum. Né? Dentro da... Que nem a prof falou, tem várias formas e várias histórias relacionadas a esses personagens. A prof escolheu uma aqui para trazer para vocês. Então, pode ser que a gente veja, leia e descubra outras possibilidades de contar essa mesma história, tá? Então, sempre tem essas Flora. questões. Oi, amor. Essa que tá de vestido com florzinha, eu acho. É a Flora? Uhum. Agora eu vou explicar para vocês tudo, tá? Quem Achei são lindo o elas. vestido. Lindo, né? Mas olha quanto detalhe. Então, vou tentar explicar aqui o que a prof estudou em relação a essa obra e descobriu de simbologias, tá? Primeiro que é uma cena relacionada à mitologia greco-romana, né, grega, que nem a gente estava falando de antes. Então, todas as personagens que aparecem aí estão relacionadas a alguma divindade grega e alguma história, né? E cada divindade tem as suas histórias e as suas mitologias que na mitologia grega está sempre muito associada a qual a importância dessas histórias para eles? É que essas histórias, elas explicam coisas da nossa vida, tá? Então, era a forma como eles tinham de explicar situações da vida. Por exemplo, né, que nem a gente viu lá a primavera, né, ou da própria natureza, ou da questão de onde a gente veio, né? Como que surgiu o universo. Então, tudo isso são mitologias, né, histórias que eles contavam para explicar essas coisas, tá? E uma coisa interessante é que esses deuses, na mitologia grega, eles têm corpos humanos, né? Porque eles tinham também essa questão de trazer o ser humano, né? Eles entendiam que o ser humano tinha uma importância grande, assim, na história mesmo, né? Diferente dos egípcios, por exemplo, que misturavam as figuras, os seus deuses e deusas tinham aquela questão de ter uma cabeça de um bicho e o corpo do humano, ou corpo do humano, cabeça do bicho, né? Lembra das imagens, de algumas imagens? Sim. Então, eles tinham essa outra forma de simbolizar e representar lá, né, nos egípcios, tá? Então, cada sociedade, cada, né, civilização tem a sua forma de contar suas histórias. E os gregos tinham essa forma e eles traziam essas figuras humanas para simbolizar os deuses, tá? Então, os deuses têm cara de humano, corpo de humano, tá? Isso é uma curiosidade também. Aí, gente, aqui essas 9 personagens eu vou contar, então. A Vênus é a personagem central no quadro, é a que chama mais atenção, tanto que ela tá ali, ó, no quadro, na perspectiva, ela tá bem ali mais centralizada e ela tá um pouquinho atrás, porque isso faz com que a gente chame a atenção do olhar da gente. Tinha todo esse estudo para isso também, né? Então, os artistas, além de pintar, eles ficavam pensando como fazer para pintar e chamar a atenção de determinadas partes do quadro, tá? E a perspectiva servia para isso. Então, aqui, a Vênus, né? Ela estaria grávida aqui, porque ela tem essa simbologia relacionada à fertilidade, toda cheia das vestes, então a forma como eles reproduziam, né? Pintavam as vestes era importante. Aqui em cima tem o Cupido, minha gente. Olha ali. Tá vendo? Ah, eu tinha visto bonito, só que ele não tava Ele com tá esse flash não dá para ali. ver muito, não dá para ver muito bem, né? Mas ele tá aqui, ó, com os olhinhos tapados. Dá pra Então, ver que aquela ele tá coisa com um arco e flecha, Sora. E o arco e flecha, né? Por que ele tá Tá com os bem olhinhos escuro, eu não tapados? tinha enxergado. Não dá para ver tão bem, né? Vou tentar aproximar aqui. A mão dele Mas tá depois vocês frente. olhem, a prof compartilhou com vocês essa... Ai, Deus, o que eu fiz? Ah, não tem como, vou diminuir aqui, porque senão eu me perco aqui. Aqui, gente, ele tá...
para trazer esse aspecto, né? O Cupido está relacionado aí né, o amor e tal, e ele estaria com os olhos vendados para dizer que o amor é cego, né? Todas essas coisas. E tem histórias, né? Tem a história lá da mitologia do Cupido, tem a história da mitologia da Vênus, né? Que seria Afrodite, que estaria relacionada a Afrodite, mas a prof não vai contar todas essas histórias e a prof nem sabe com profundidade todas essas histórias. Então, vou contar o que está no quadro. Vênus, o Cupido, aqui do lado, tem 3 imagens, né? Essa história aqui é legal, ó. Tá vendo que tem esse aqui tentando pegar ela aqui, né? Sim. Então, nessa história, esse aqui simbolizaria o Zéfiro, que é o deus do vento, e essa aqui seria a Clóris, que é a deusa relacionada às flores, tá? A Clóris, gente, o Zéfiro tá muito associado. Por que ele tá com essa cara assim, meio, né? Que vocês até falaram, meu Deus, a morte, será? Porque ele tá com essa cor assim, né? Mais escura e é uma postura mais agressiva. Porque ele estava relacionado a um vento forte, agressivo, violento, uma tempestade, ventania, tá? E aí o que aconteceu? Ele se apaixonou muito pela Clóris, que é essa deusa que espalhava as flores, né? E aí, só que eles não tinham como ficar juntos, porque o vento, ele destruía tudo que a Flores construía em relação às flores, né? Ela espalhava as flores, vinha o vento, como era um vento muito violento, destruía tudo que ela estava construindo. Então, eles não tinham como ficar juntos, né? E aqui no quadro ele mostra um pouco essa coisa da Clóris tentando se afastar, né, desse vento violento. Mas aí reza a lenda que o vento, ele estava muito apaixonado, né, esse cara estava apaixonado, esse deus, né, olha eu falo cara aqui daqui um pouco, né, esse deus estava apaixonado pela Clóris, e diz que aos poucos ele foi se transformando essa violência que ele tinha do vento numa brisa. Então ele se transformou para poder ficar próximo daquela que ele amava. E ele começou, então, a transformar esse vento violento numa brisa, e essa brisa, ela ajudava a Clóris, então, a espalhar suas flores e a polinizar as flores e trazer essa fertilidade também, né, da primavera. Então, a Clóris, depois que se juntou com o Zéfiro, teria se transformado na deusa da primavera. Olha aqui ela transformando as florzinhas. Essa seria a história que está contando aqui, tá? Ela, depois que se apaixonou Agora por ele, e ele mudou toda... Não é legal? É legal, né, saber essas histórias. E olha como ele retrata isso. E aí, ela teria se transformado nessa deusa e tudo mais. E aqui ela tá com a florzinha, ó, espalhando a florzinha. Aqui... Fala, meu amor. Não tem uma história parecida sobre Hades e Perséfone, que Hades se apaixonou pela Perséfone? Sim, então eu acho que eles... não sei te dizer ao certo, tá? Se tu quiser dar uma pesquisada... Quem tá falando com a prof? Eu só escuto a voz. Luiz Gustavo. Luiz, se tu quiser pesquisar sobre isso e trazer semana que vem para prof, ver o que tu acha sobre isso, porque talvez seja só o nome que esteja mudando, porque as histórias, elas estão parecidas, né? Então, de repente, a gente pode dar uma investigada nisso. Eu posso pesquisar também, aí a gente tá semana que vem, pode ser, Luiz? Eu sei sobre mitologia. Pra gente ver o que tem de... Porque é isso que eu te falei, né? São muitas histórias que estão associadas a esses deuses. E os deuses e deusas têm nomes diferentes também. Então, às vezes, eles são a mesma coisa, né? Só que aí a gente se conhece com nomes diferentes, tá? Então, vamos dar uma investigadinha nisso. Eu vou tentar fazer isso também, tá? Aí a gente traz para a próxima aula para ver essa curiosidade aí, tá? Pode ser, Luiz? Uhum. Vamos dar uma pesquisada, ajuda a prof, tá? Nisso. Quem mais quiser ajudar também. E aí, minha gente, aqui, ó, essas 3 aqui, ó, elas são conhecidas como as 3 graças, tá? Tem várias histórias ali relacionadas a elas também. Diz que não tem muito, não tem uma
um consenso em relação à história delas, assim, de quem que elas teriam surgido. Tem gente que diz que elas são filhas do Júpiter, tem gente que diz que elas são filhas de outra divindade, tá? Mas elas estão sempre juntas, as três, ó. Quando são retratadas, né, nessas histórias, elas estão sempre juntas, por isso que são chamadas as três graças, e elas estão vinculadas à prosperidade, à riqueza, desenvolvimento, tá? Por isso que elas estão trazidas aqui, né? Porque tá tudo isso simbolizando essa história, né, da Vênus. Então, elas estariam ali trazendo essas virtudes para esse quadro, para Vênus, no caso, que tá grávida. E esse aqui, ó, tá vendo que ele tá meio afastadinho aqui? É um cara, único não, porque tem aqui, né, o Zéfiro. Mas ele aqui, ó, um cara, ó, ali no cantinho. Estão vendo? Ele tá olhando para cima ali, ele tá com uma coisa na mão. Então, diz que esse aqui seria o Mercúrio. Mercúrio, gente, quem gosta de astrologia? Quem é ali dos signos? Que gosta de saber sobre os signos, curiosidades. Então, o Mercúrio é um planeta dentro da astrologia que simboliza a comunicação. Então, assim, como eu me comunico com as outras pessoas. Então, dependendo de que signo eu tenho nesse planeta Mercúrio ali, quando eu nasço, né? Quando tenho o meu mapa ali meu mapa astral, vai dizer a forma como eu me comunico com as pessoas. Né? Vai dar uma tendência, a gente sempre pode, o mapa astral, né? Olha, falando de mapa astral aqui, mas sabe por que tem a ver, né? O mapa astral, fala, amor. O Luiz Gustavo colocou aqui no chat, todos os planetas do sistema solar são nomes de deuses gregos, mas na escrita romana apenas Urano está com o nome grego. Ah, viu? Ó, isso é interessante a gente saber, né? Essas histórias. Eu já ouvi falar nisso. Também, então, ele traz, esse aqui é um deus, e seria, né? Enfim, não tem como a gente ter certeza absoluta, mas é o que levantam essa hipótese, né, de acordo com o que foi pintado, assim, que seria e porque ele está segurando ali uma espécie de um cedro, de uma coisa que seria associada a esse deus, tá? Que é o Mercúrio, e o Mercúrio, ele seria esse deus mensageiro, que levaria mensagens, né, traria essa relação do céu e da terra. Então, ele que é o deus que leva a comunicação para os outros deuses, tá? No que a prof pesquisou, né? Sempre existem outras possibilidades de contar a mesma história. E ele tá aqui, ó, meio que afastando umas nuvenzinhas, tá? Ele tá cuidando aqui da galera toda, tá? Essa é a ideia dele, a função dele aqui nesse quadro, tá? Eu acho que ele tá pegando então uma é isso. fruta. Oi? Eu acho que ele vai pegar uma fruta, não sei. Ó, não, ele tá vendo que ele tá, é que aqui a prof não conseguiu, tanto é que vocês veem que tem um nomezinho, né? Eu não consegui uma imagem tão boa, tá? Para mostrar para vocês com uma qualidade boa. Então, mas aqui daria para ver até a nuvem. Aqui tá meio cortada a obra, ó. Mas ela tem uma partezinha ainda acima que daria para ver essas nuvens chegando e ele assim, ó, com o... Tá, mas, enfim, né? É uma curiosidade. Que tal, gente? Meu Deus, a prof fala demais, né? Coisa séria. Nós não vamos conseguir falar muito sobre esse aqui, que é outro que daí, meu Deus, tem história para contar. Esse cara aqui. Tá? Que chama Eu Vou Começar. Mas aí a gente não vai finalizar hoje. Porque é isso, né? Como tem muitas histórias, são histórias curiosas e interessantes, a gente acaba demorando um pouco mais para contar essas histórias. Mas olha só, minha gente. Esse aqui é o outro. A gente falou, então, do Botticelli, tá? A gente analisou aqui 2 obras, né? Conversamos um pouco da simbologia de 2 obras dele. Tem muitas outras, tá, gente? É o que a prof sempre fala para vocês. Vocês podem pesquisar, olha na internet, larga lá no Google para olhar outras obras desses caras, tá? Porque são realmente obras muito bonitas e muito impressionantes. E, assim, cada uma tem 1000 histórias para contar sobre. Então, pesquisem também, né? Busquem vocês, se tiverem curiosidade, tá? Mas a prof trouxe 2 aqui.
E aí a gente vai falar desse outro cara, começar a falar, né? E a gente vai falar também de algumas obras conhecidas dele. Leonardo da Vinci, gente. Quem nunca ouviu esse nome na vida? Alguém nunca, assim, na vida ouviu? Né? Já ouvimos, né? Não tem como, assim. Muitas histórias, né? Enfim, se der tudo certo, gente, a gente vai visitar uma exposição dele online aqui. A prof vai levar vocês. Se tudo der certo, tá? Spoiler. Se eu conseguir, a gente vai nesse passeio, tá? É que tem uma exposição que tá tá agora virtual. Tu pode entrar nessa exposição e visitar essas obras desse cara tão incrível. Então, se der certo, se a prof conseguir, eu vou ainda ver ali como é que funciona isso para entrar, talvez tenha que pagar uma entrada, enfim, não sei muito bem como funciona, eu vou descobrir, e se tudo der certo, se a gente conseguir, a gente vai fazer esse passeio juntos, tá? Numa aula aí. Aí é que nem a prof tá fazendo aqui, né? Compartilhando a tela. Não vai ser tão maravilhoso quanto olhar ao vivo, mas já é alguma coisa, né, gente? A gente já vai estar podendo ver essas obras de pertinho. As vantagens das coisas online, né? Então, esse cara, gente, aqui, ó, também, né, ó, 1452, 1519, também é um cara do Renascimento. Tem muitas histórias para contar relacionadas a ele, né? Ele tinha uma grande habilidade com desenho, uma grande, grande habilidade, desde pequenininho. Diz que o pai dele levou um desenho para um artista, né, famoso, o Andrea Verrocchio, que foi um mestre dele de pintura, levou um desenho dele, era comum nessa época. A galera produzia lá os desenhos, e aí levavam para grandes mestres para fazerem as críticas. Então, assim, aí os mestres diziam, esse aí tem habilidade, né? Aposta aí na formação artística dele. Esse aí não, nada a ver, não gostei dessa obra e tal. E isso ia dando uma possibilidade desses caras, né, de se desenvolverem como artistas. Então, o pai dele levou esses trabalhos, essas pinturas para o Andrea Verrocchio, e ele disse, nossa, esse cara tem muito talento. Ele era pequenininho, gente. Quando ele tinha, acho que 13 anos, não tenho certeza absoluta, tá? Mas aí o Andrea convidou ele para ele estudar com ele, né? Então ele foi, aí começou a estudar lá no ateliê desse artista e foi desenvolvendo, foi o primeiro mestre dele, né, que ajudou ele a desenvolver algumas técnicas, tá? Ele era um cara que tinha muita curiosidade e ele pesquisava muitas coisas, ele era muito curioso, tá? Inclusive, reza uma lenda ali que ele era muito perfeccionista e exigente também com ele mesmo, e que ele era um pouco lento para fazer as coisas, né? Então tinha esses boatos, e que talvez ele tivesse déficit de atenção, porque ele começava as coisas e terminava, ele não terminava assim, ou porque ele era muito exigente, ou porque ele tinha esse espírito assim inquieto, tá? Então é legal a gente saber essas coisas, porque às vezes a gente imagina, né, um cara ali super centrado, né, que né, fazia... Não, era um cara, né, que tinha ali várias angústias, várias coisas, que hoje podia ter sido né, chamado ali né, que tivesse esse transtorno de déficit de atenção, porque por causa das características dele, era possível que ele até tivesse mesmo, né? Mas olha quanta coisa ele produziu, né? Então é interessante a gente conhecer isso. Enfim, vou parar por aqui, porque tem bastante coisa dele, tá? E eu quero ver as carinhas de vocês e quero saber o que vocês acharam até agora disso tudo que a prof mostrou. Porque, né, senão eu deixo vocês tontos e tontas, de tanto falar. Então, minha gente, estão me vendo agora? Parou a apresentação? Sim. Sim. Liga a câmera aí para me dar um oizinho. Thaís tá de pijama. Tô.
Né, galera? Oi, a Maria Eduarda. Ai, gente, que coisa boa. Daí você sabe que você tem que aparecer na aula de yoga, né? Que é obrigatório. Eu sei. Que saudade, gente. Galera, botaram os nomes aqui, todo mundo, por Sim. favor. Sim. Ninguémzinho esqueceu? Eu não esqueci. Botei duas. Não? Então tá. Gostaram, gente, desse falatório? Legal, né? Curiosidades, coisas interessantes sobre história da arte. Semana que vem a gente termina, gente. Vou ter que terminar, porque eu faço um falatório, trago um monte de coisa e aí a gente vai ficar eternamente aqui no Renascimento, dependendo da Mas prova. e aquele cara que tava lá naquela pintura, que tu disse que era a brisa, não sei o quê. Na pintura anterior, o sopro que ele tava dando naquela moça tá representando a brisa? Isso, seria o vento. É que vocês disseram que achavam que era guspe, né? Não, mas na verdade, porque pode, né? A gente pode olhar e achar que é. Mas era como se ele estivesse soprando, tá? O vento, uma brisa. Tá, meus amores? Gostaram de saber essas curiosidades? Semana que vem tem curiosidades do Leonardo da Vinci, hein? E do Michelangelo. Então vai ser bem legal. Não perde, não perde, tá? Alguma dúvida em relação a isso tudo que a gente falou até agora? Não. Tranquilo? Uhum. Então tá bom. Tá, daí o que a gente vai fazer? Semana que vem a gente finaliza o nome desses artistas importantes. E aí, se der tudo certo, a gente dá uma visitada em algumas coisas online. Aí, tá? Semana que vem vamos falar sobre tartarugas ninja. Nossa. Tá, meus amores. Então era isso por hoje, para não deixar vocês tontos e tontas. De tanta falatória. Tchau, amores. Amo vocês. Se cuidem. Boa aula próxima aí que vocês terão.